Olá, Cristina. Devido ao problema que eu tive durante a aula 3, probleminha de energia aqui, parte da nossa aula não ficou gravada. Então, eu resolvi gravar esse pedacinho aqui da aula que não ficou gravado, para caso você venha a consultar aí futuramente, você tenha esse conteúdo também. Então, lá na gravação da nossa aula, você vai ver que vai estar gravado até a parte onde a gente fala de markup, e depois vai lá para o final, onde a gente já estava finalizando a aula, onde a gente estava batendo um papo. Então, essa parte onde nós falamos de análise de vendas e análise de compras, não ficou gravado, então eu vou fazer essa aula aqui novamente, e futuramente, se você quiser acessar, vai estar disponível aqui para você. Então, como a gente conversou durante a aula, na análise de vendas, é interessante a gente levantar os dados de pelo menos os últimos 2 anos e dos meses que antecedem ao momento atual. Então, por exemplo, como nós estamos hoje no mês de setembro, seria interessante a gente ter 2020 de janeiro a agosto e 2019 e 2018 para a gente acompanhar a evolução dessas vendas. É importante que seja mês a mês, e que a gente tenha, junto do valor faturado, a gente tenha a quantidade de itens vendidos, o valor faturado líquido de devolução e a margem bruta desses produtos. Isso a gente vai precisar por produto, por família ou departamento, por loja, filial ou canal de venda, por equipe ou por vendedor ou por vendedor, né? E por região e ou estado. Então é importante que a gente tenha o máximo de dados das vendas para que a gente possa analisar. Eventualmente, inclusive, a gente pode analisar também a questão de venda por cliente. Então, dependendo de como que é a venda dessa empresa, a gente pode analisar a questão de venda por cliente, até para ver se não está muito concentrado em poucos clientes. O objetivo é a gente identificar a sazonalidade dentro do ano, avaliar os produtos e as suas margens, então avaliar quais são os produtos que a gente vende mais, qual a margem desses produtos, né? Avaliar as equipes e as regiões de vendas e identificar, assim, pontos críticos e buscar melhorias. Então, identificar quais são os pontos importantes das nossas vendas para que a gente possa buscar uma venda mais qualificada, uma venda melhor para a empresa, tá? Analisar as políticas comerciais, então como nós fazemos a nossa venda sem dinheiro, cartão, boleto, quais são os prazos que são negociados, as políticas de descontos, então entender quem tem alçada de desconto e bonificação, se são os vendedores, se são os gerentes ou se são ambos, e qual que é a alçada de cada um deles, ou seja, qual a política que existe para se aplicar descontos dentro da empresa. Isso é muito importante porque se não houver uma política e isso estiver muito solto, talvez nós estamos trabalhando com um preço abaixo do que gostaria, né, justamente por estar dando muito desconto. E talvez, às vezes, também a gente não está dando desconto, às vezes está perdendo venda em função disso. Então, fazer uma análise de como é que é essa política de descontos, entender o mercado, o ramo de atuação, para saber se a gente está trabalhando de forma coerente. Também avaliar se existe desconto por forma de pagamento ou por tabela de produtos, né? Então, dependendo da empresa, às vezes um determinado produto ela tem uma margem melhor, ela consegue dar maior desconto, para outros ela já não consegue dar nenhum desconto. Então, avaliar se existe essas distinções na hora de se aplicar desconto, porque isso pode ser importante também, né? Se não existe nenhuma distinção, talvez a gente está dando desconto onde não poderia, né? E segurando aquilo que a gente poderia, às vezes, trabalhar um descontinho para vender mais e não está fazendo. O comissionamento, entender como que é feito o comissionamento dos vendedores e dos gerentes, né? É importante que a política de comissionamento bem aplicada, ela vai incentivar a equipe de vendas a vender mais, né? E também vender com qualidade. Então, às vezes a gente tem um portfólio muito grande de itens, a gente precisa vender mais itens diferentes. Então, se a gente trabalha só comissão em cima de volume de vendas, pode ser um problema. Premiação, a mesma coisa. Se existe premiação, se ela está ligada ao atingimento de metas, ou se são campanhas, ações de vendas que a gente faz e que aí sim premia. Então é importante conhecer essa política comercial da empresa. Análise de compras, então nós vamos analisar as compras também no período dos últimos 2 anos e dos últimos meses que antecedem ao momento atual,
mês a mês, e a gente vai avaliar a quantidade de itens comprados, o valor da compra, se houve descontos e bonificações, né? E avaliar isso por produto, por fornecedor, né? Por fornecedor e categoria. Então, às vezes o fornecedor tem uma quantidade imensa de produtos, então a gente divide isso em categorias, né? Em subcategorias, né? Para chegar no produto, tá? O objetivo é avaliar as quantidades e os preços trabalhados. Então, se a gente está comprando mais em quantidade ou se a gente está comprando só com um valor mais alto. Então, é importante avaliar isso também, né? Comparar com as vendas e os estoques para identificar se está tendo alguma distorção, como, por exemplo, uma compra sem necessidade, né? Se a gente está comprando um volume muito superior ao que a gente vende, e assim evitar acordos entre compradores e fornecedores, tá? Com o objetivo de ganho próprio. Então, acontece em empresas onde você tem uma equipe de compradores ou tem lá uma pessoa que cuida das compras, de haver, às vezes, algum acordo entre fornecedor, ou às vezes até não é nenhum acordo particular, mas às vezes um acordo claro, como por exemplo, olha, o cliente aqui nosso que bateu a meta de compra esse ano vai ganhar uma viagem, e isso fica para o comprador. Isso às vezes incentiva ele a comprar fora da necessidade, acima da necessidade. Então é importante fazer esse acompanhamento para inibir esse tipo de ação, né, onde o comprador está se beneficiando e às vezes a empresa não. A empresa está ficando com aqueles itens parados no estoque, mas o comprador está se beneficiando em comprar do nosso fornecedor. Políticas de compras, então como que eu faço essa compra? Se é no dinheiro, se é no cartão, se é boleto, se tem prazo, né? Política de descontos, se eu tenho desconto na hora que eu negocio um volume grande ou um pagamento à vista, então entender se existe algum contrato entre o fornecedor e a empresa, tá? Acompanhamento de estoque, então saber se o fornecedor participa com a gente do acompanhamento do estoque ou se ele simplesmente nos vende e o problema é nosso na hora de vender, né? Então, às vezes o fornecedor vem lá cheio de parâmetros para conseguir vender mais para a gente, onde ele dá desconto se a gente comprar um volume maior, se a gente comprar alguns itens específicos, só que na hora de vender a gente não consegue vender esse produto. Então, saber se ele participa se ele tem responsabilidade no estoque, né? Se ele acompanha o nosso estoque também e se responsabiliza, às vezes ajudando com a bonificação, né, com um desconto, para que a gente possa vender esse estoque, ou pegando esse estoque de volta e trocando, então entender isso também. E campanhas de vendas, se o fornecedor participa da gente nas campanhas de vendas ou se a gente faz essas campanhas sozinhos. É importante sempre o fornecedor participar. Olha, quero fazer aqui uma campanha de aniversário onde eu vou sortear uma moto. Então, os fornecedores, ali, os principais fornecedores, participarem com alguma coisa para a gente comprar essa moto. Ou eu estou fazendo uma campanha devido ao mês, que é o mês que vende mais, o mês de final de ano, e quero premiar aqui os meus vendedores com a televisão, ele vai participar também. Então, conhecer essa política de compras, ou seja, como é o nosso relacionamento com os nossos fornecedores, tá? Se existe algum relacionamento ou não. Então, em relação aos acompanhamentos, as análises são essas. Eu vou mostrar agora aqui umas planilhinhas do nosso estudo lá das Havaianas para a gente avaliar. Então, seguindo essa linha de análise de vendas e de compras, a gente fazendo essas análises aqui da nossa loja de Havaianas, a gente tem lá as informações de 2019, aqui eu peguei somente um ano para a gente analisar, onde a gente tem a venda por vendedor, por modelo, tem as quantidades, o valor faturado, qual a participação dessa venda no geral, o preço de venda unitário, o custo de mercadoria vendida, né, o custo do nosso produto, o quanto que é isso em percentual, e aqui a nossa margem bruta, né? E aqui um comparativo do preço médio de venda e o preço médio de custo. E aqui eu faço algumas análises. Então, aqui eu reúno as informações só dos produtos, só dos modelos, e vou fazer algumas análises. Então, aqui a gente identifica, por exemplo, que o modelo 03, ele é o que tem maior venda. Então, no ano aqui, de uma venda total de 1.351.000, ele vendeu aí praticamente 600 mil reais somente de um modelo.
tá? Então, ele é disparado tanto em quantidade quanto em faturamento, o produto que a gente vende mais, com 44% das nossas vendas. Aqui a gente tem a informação da margem, então a margem que nós trabalhamos com esse produto é de 66%. Ou seja, a cada R$ 1 vendido, 66 centavos fica para a empresa como margem. Então é um produto que tem margem boa. E aí a gente olhando os outros produtos, a gente vai ver que todos eles são abaixo de 60% de margem. Então ele é o produto também que a gente tem melhor margem, tá? A nossa margem total das nossas vendas é de 61,6%. Então, ele é o que está puxando a nossa margem para cima. O que é interessante a gente perceber aqui? A gente poderia falar, olha, você está muito concentrado em apenas um produto, tem que vender dos demais produtos. Só que se a gente fizer uma recomendação como essa, a gente vai estar logo de cara dando um tiro no pé. Por quê? Se ele vender mais dos outros produtos, por mais que a venda dele aumente, possa vir a aumentar, por mais que ele mantenha os 600 mil aqui e aumente a venda nos demais, né? Ele vai diminuir a margem dele. Então, essa margem aqui vai cair para 60%, para 59%, mesmo vendendo mais. Então, não significa que apenas vender mais dos outros itens seja a solução. Então, qual que seria a melhor solução para ele? Primeiro, buscar um aumento de itens, ter mais itens no portfólio dele, ele tem poucos itens, né, para trabalhar, e itens que estejam com uma margem próxima, né, igual ou próxima ou superior à margem do item que ele mais vende. Porque aí sim ele vai poder pulverizar mais as vendas dele nos itens e não perder margem, tá? Então, é importante a gente entender isso aqui e buscar com ele alternativas que não seja simplesmente vender mais dos outros itens, tá? Senão ele vai ver isso, eu estou vendendo mais e estou lucrando menos, justamente porque a margem influencia aqui. Então, a gente já consegue ver aqui, analisando os produtos dele, esse tipo de coisa. Acontece muitas vezes da gente ter empresas que eles querem uma consultoria para ajudar a vender mais. Agora, vender mais o quê? Né? Então, não basta a gente vender mais, a gente tem que saber o que a gente quer vender mais, tá? O que a gente precisa vender a mais. Outra coisa também que ele pode fazer é negociar com o fornecedor dele, falar, olha, eu preciso de um preço melhor nesses itens aqui, porque a minha margem com eles está muito baixa e assim eu não consigo vender eles. Então eu preciso ter uma negociação melhor. Talvez ele consiga negociar isso com o fornecedor, ter um preço melhor nesses itens e assim nivelar a margem dele aqui perto dos 66%. E aí sim ele pode fazer uma campanha de vendas com os vendedores dele para buscar vender mais desses itens aqui. Quando a gente olha a questão por vendedor, a gente também vai identificar aqui que o vendedor A dele é o vendedor que tem maior volume de vendas. Então, só um vendedor tem 36% da venda. Como ele tem 4 vendedores, se a gente falasse que eles estivessem assim iguais, né, vendendo aí a mesma coisa, eles estariam com 25% cada um. Então, esse aqui ele tem 11% a mais do que a média dos demais. Isso também não é legal, porque ele está muito concentrado. Se a gente pegar ele e o segundo aqui, a gente está falando aí de 64% da venda dele está concentrado nesses dois vendedores. Então, ele precisa melhorar a venda desses outros dois, ele precisa de cobrar mais venda desses dois, talvez até fazer um treinamento para esses dois, para que eles possam vender mais. E eles vendendo mais, consequentemente, ele vai vender um volume maior também, né? Outra coisa que ele pode fazer aqui é aumentar a quantidade de vendedores dele. Talvez ele esteja muito concentrado, precisa colocar mais vendedores aí, até para diluir mais a venda por vendedor e assim diminuir o impacto de um vendedor só dentro do negócio dele, tá? Então, é uma informação importante que a gente vê aqui sobre a parte de vendas dele. Ele precisa treinar a equipe para a equipe estar mais igual em termos de performance aqui. Quando a gente olha a questão de clientes, né, ele atendeu aqui 19.100 clientes, o que trouxe uma média de venda por cliente de R$ 70,79, ou 2,29 itens, né, pares
por cliente. Então, ele pode também trabalhar em cima dessa informação para buscar uma venda maior por cliente, um ticket médio maior por cliente, tanto em quantidade quanto em valor. Então, isso é uma informação também importante da gente olhar. Ou seja, aproveitar melhor o cliente que entra na loja, vender uma quantidade maior para aquele cliente que está comprando. Tá? Então, entender a característica dessas vendas, até para que ele trabalhe em cima disso, buscando melhorar a performance dele por cliente. Tá? Quando a gente vai para a parte de compras, a gente tem aqui as informações dele de compras e de vendas. Então, a gente tem que juntar as duas informações, a parte de compras e de vendas. Aqui eu coloquei os 2 anos, para a gente entender como é que está se comportando a venda. Aqui é o CMV dele, então é o custo de mercadoria vendida, né? E o valor que ele comprou. Então, aqui a gente vai trabalhar a informação sempre na mesma linha de raciocínio. Então, não tem aqui a margem dele, é só o preço de custo, tanto do que ele vendeu como do que ele comprou. E aqui a gente tem as informações de sobra. Então, aqui eu coloquei 2017, que é para a gente entender como é que ele ficou com o estoque atual. Então, ele começou lá desde 2017 já com uma sobra do estoque. Em 2018, sobrou esse valor de estoque, então sobrou 166 mil de estoque. E já em 2019 sobrou 180 mil de estoque e o estoque atual dele é de 397 mil. Então, a somatória aqui desses anos, né, vai dar o estoque atual dele. Tá? E aqui a gente consegue avaliar o quê? Avaliar o que está sobrando mais no estoque. Então, se a gente olhar, por exemplo, 2019, a gente vai ver que o item 5 é o que tem maior sobra dentro do estoque. Né? Ou seja, ele está comprando um volume muito acima do que ele vende. Olha aqui, ó, ele vendeu em 2018 46 mil, depois 51 mil, só que ele comprou em 2018 117 mil e em 2019 140 mil. Então, ele compra muito acima esse modelo tipo 1, provavelmente aí para seguir o contrato que o fornecedor que ele tem com o fornecedor. Ele tem que rever isso aqui e brigar com o fornecedor dele. Falar, olha, eu não consigo vender esse produto dessa forma. Ou o produto realmente não vende, ou eu estou com preço ruim, por isso que eu não estou vendendo. Então, a gente precisa avaliar isso aqui juntos, tá? Aí aqui a gente traz uma avaliação do CMV médio dele desses anos, de qual que seria o ideal para 90 dias, né, de estoque. Então, ele teria que trabalhar com um estoque de 129 mil reais, já que a média de venda dele é de 43 mil. E aqui a gente vai ver o giro de estoque desses itens e o excesso. Então, aqui a gente está analisando a compra e o estoque dele atual. Então, ele tem um estoque total de 275 dias, e a gente vai ver que aqui tem um item, que é aquele mesmo, modelo 5, que ele tem estoque para 1.281 dias. Ele tem estoque aí para, talvez eu acho que deve aqui uns 5 anos, não sei. É muito, muito estoque mesmo que ele tem desse produto. Ele precisa sentar urgente com o fornecedor para resolver sobre esse item. Mas ele tem outros aqui que também tem bastante estoque. Então, tem aqui 308 dias de estoque, mais 242 dias de estoque aqui. Já o item que ele vende melhor, ele tem os 45 dias de estoque, está abaixo do ideal que ele estipulou, tá? Aí realmente tem que ver se esse ideal ele precisa ser 90 dias ou se pode trabalhar com os 45, mas esse item está perfeito, né? Tá comprando aquilo que realmente vende, tá? Então aqui ele não tem excesso, aqui ó, de excesso de estoque, do item que ele tem muito, ele tem 168.801 reais de excesso de estoque desse item, tá? Isso a preço de custo, né? Sem considerar o preço de venda. Então, é muita coisa. Então, aqui a gente já consegue fazer essas análises para a gente fechar o nosso diagnóstico, tá? Então, foi essa parte que a gente perdeu na gravação da aula 03, da aula ao vivo 3. Então, eu estou deixando aqui essa aula gravada também, para você poder acessar e ter mais detalhes aí desse conteúdo com relação às análises de vendas e análise de compras, tá bom? Então, é isso aí, nos vemos na próxima aula. Até logo!